Ok, neste terceiro e último vídeo vamos falar um pouco sobre a modalidade. Recordo que já terão visto os vídeos sobre a distância social, sobre o contacto e o último sobre a atitude. A atitude no qual vimos sobretudo aqui a questão da subjetividade. Como é que as imagens podem transmitir a ideia do poder ou da concordância entre aquilo que está representado na imagem e a pessoa que está cá fora, que é o observador. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a modalidade. Na gramática do design visual há várias categorias, sensorial, naturalista, abstrata e até outras mais complexas, mais finas. Mas interessa-nos, para nós, é suficiente perceber a diferença entre a modalidade naturalista e abstrata, que é isso que vamos ver agora. E é muito simples. A modalidade fala-nos da aproximação à realidade. Uma imagem naturalista é aquela que representa de forma mais fidedigna aquilo que existe na realidade. Uma imagem abstrata, pelo contrário, a pessoa que fez a imagem escolheu propositadamente alterar um conjunto de características do participante representado em relação à realidade. Aqui vemos dois gatos, uma fotografia de um gato, portanto será uma imagem naturalista, e uma outra imagem aqui dos desenhos animados, o Tom, que se insere na categoria das imagens abstratas. Quero chamar a vossa atenção para este facto, porque normalmente há sempre alunos que confundem. Não é por ser uma fotografia que automaticamente temos uma imagem naturalista. Não é por ser um desenho que temos automaticamente uma imagem abstrata. É possível fazer uma imagem, um desenho que tem características muito naturalistas. Há pessoas que conseguem, por exemplo, desenhar tão bem que é igual a uma fotografia. Nesse caso, o desenho também pode ser uma imagem naturalista. Por outro lado, eu posso ter uma fotografia que eu mudei de várias maneiras, coloquei a preto e branco, por exemplo, tornei muito escura a imagem, até posso ter feito alterações depois no Photoshop várias, que transformaram o que seria uma imagem naturalista numa imagem abstrata. Portanto, a diferença aqui entre imagem naturalista e imagem abstrata é a aproximação à realidade. Não é automaticamente por ser fotografia ou desenho. Portanto, a representação naturalista sugere, nós nunca sabemos se é exatamente, mas pelo menos sugere uma representação fidedigna da realidade. Parece que estamos a ver a realidade tal como ela é. Este tipo de representação, quando nós olhamos para ela, contacta mais aqui no nosso cérebro com os sentidos. O ver, o tocar, o cheirar. Parece que realmente eu posso tocar neste gato, parece que ele existe mesmo. Também se pode utilizar este tipo de imagens naturalistas quando queremos construir um texto ou um discurso mais sério, mais formal. Uma representação abstrata sugere que estamos a falar de um mundo imaginário, muitas vezes. Não estamos a falar da realidade física, mas sim de um universo paralelo imaginado. Também pode ser utilizado para conferir um ar menos sério ao nosso texto, à nossa imagem, ao nosso discurso.
Por isso é que, de facto, o vemos muitas vezes em bandas desenhadas, em desenhos animados ou também em cartoons, ou caricaturas, em que estamos a gozar um pouco com a pessoa representada. Aqui uma pequena atividade para interiorizar esta diferença entre a representação naturalista e abstrata. Imagina que vocês teriam de fazer um cartaz publicitário para um restaurante de hambúrgueres. Que imagens utilizariam? A imagem 1 ou a imagem 2? Afinal, as duas imagens estão a representar a mesma realidade. Um hambúrguer e um conjunto de batatas fritas. A questão é a forma que está aqui a ser utilizada para representar, naturalista e abstrato, pode influenciar o consumidor. Provavelmente o cliente, o consumidor, vai ficar com uma impressão diferente do restaurante olhando para este cartaz ou olhando para este cartaz. Aqui ele fica realmente com a ideia de que é isto que ele vai comer quando for ao vosso restaurante. Além de que esta imagem realmente apela aos sentidos. Eu estou a olhar para este hambúrguer e começo a ficar com vontade de o provar. As batatas também me parecem muito crocantes, muito apetitosas. Fico com vontade de experimentar. Algo que não acontece, por exemplo, nesta imagem do outro lado. Para mim, esta imagem do 2 faria mais sentido, por exemplo, numa publicidade para crianças. Imagina que temos um produto que é comidas de brincar, ou uma loja de comidas para brincar. Faz sentido na caixa desse produto utilizar estas imagens. As crianças não vão brincar com comida verdadeira, mas estão a criar um universo imaginário que envolve copiar aquilo que vem a acontecer no seu dia a dia, que neste caso é ir ao restaurante e comer um hambúrguer. Portanto, isto é diferentes usos conforme o contexto. Dependendo do contexto, podemos querer utilizar uma imagem naturalista ou abstrata. Termino aqui a exposição dos conteúdos. Temos aqui preparado para vocês algumas atividades. Esta é a primeira, em que vocês têm aqui um conjunto de imagens, já vou mostrar, e a ideia é vocês, para cada imagem, dizer qual é a distância social, qual é o contacto, qual é a atitude e qual é a modalidade. Perdão. E tivemos o cuidado de escolher imagens que representam sempre a mesma pessoa. Portanto, estamos sempre a falar de imagens que representam o presidente Donald Trump. Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, cá temos o hambúrguer e a batata frita, imagem 5, imagem 6, imagem 7, imagem 8, e a ideia é vocês construírem uma tabela deste tipo, okay, em que digam para a imagem 1 qual é a distância social, qual é o contacto, qual é a atitude, qual é a modalidade. Atenção, na atitude devem verificar os dois eixos. O eixo vertical, portanto, dizer se há um ângulo superior e inferior, e dizer também se existe um ângulo frontal ou oblíquo. Portanto, tem que, na verdade, dar duas informações sobre a atitude para todas as imagens. Pronto. Termina aqui, porque isso já são outros conteúdos. Termina aqui a exposição sobre os significados interativos.
Depois, obviamente, vocês têm ainda uma outra responsabilidade, que é continuar a construir o vosso portfólio. Já sabem, está no Moodle indicado que tipo de imagens devem procurar para os significados interativos. E vamos também disponibilizar no Moodle uma ficha que contém várias atividades relacionadas com os aspectos teóricos e práticos dos significados interativos. Portanto, primeiro fazem esta sobre as imagens do Donald Trump, depois completam o portfólio e depois fazem também a ficha com atividades complementares de revisão de toda a matéria sobre os significados interativos. Ok, termino aqui. Tchau e até a próxima aula.